Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos. E se você estava passando aí no YouTube e encontrou esse canal, fique conosco porque hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. Nós chegamos em um dos capítulos mais interessantes e mais importantes da história da igreja. Para você que já está nos acompanhando, tem visto que nós estamos falando sobre a história da igreja, né? A história do cristianismo. Já estamos na nona aula e hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. A minha ideia é fazer duas aulas sobre esse tema e nós finalizamos então a história da igreja. Pegue já, por favor, aí o seu caderno, a sua caneta, o seu papel de anotação. Hoje a escola está cheia, a aula está cheia de conteúdo. Se você não acompanhar com papel, com uma caneta, você não vai conseguir guardar, porque é muita coisa que nós vamos falar aqui, tá bom? Primeiro, feche teus olhos, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor para que seja o nosso professor, para que abra a nossa mente, para que possamos aprender. Pai, obrigado por mais uma semana. Obrigado, Senhor Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Chegamos até a nossa nona aula, Senhor, nossa aula sobre a Reforma Protestante, um dos capítulos mais importantes da nossa história, da história da tua igreja, da história do cristianismo. Pai, me dê sabedoria para falar com os teus filhos, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Bom, chegamos aqui na Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar o que foi a reforma, o que é a reforma protestante, porque nós, hoje, os evangélicos, né, somos considerados protestantes, os reformados. Afinal, que reforma é essa? Bom, vamos lá. Primeiro nós vamos começar, você precisa entender o que significa a palavra reforma. Talvez na sua mente você tenha aí uma ideia do que seja, mas pode ser que a sua ideia esteja deturpada, né? Por quê? Porque nós temos reforma, nós ouvimos falar, eu reformei a minha casa, eu vou reformar a minha casa. Dá-se a intenção de uma mudança, né? De pegar algo que é de um jeito e transformar ele de outro, né? Mas isso, na verdade, é uma mudança, é uma modernização. Quando nós falamos de reforma protestante, não foi isso que aconteceu. Não foi uma mudança daquilo que vinha sendo. A palavra reforma, ela remete a nós a reformar, a trazer à forma algo que já não tem mais. Então, algo que foi deformado e agora, então, ele precisa de uma reforma, ou seja, trazer a forma original daquilo que era. Né? Vamos falar aqui de uma reforma de um móvel. Por exemplo, eu tenho um sofá na minha casa e ele precisa de uma reforma. Eu preciso trazer ele de volta ao estágio original daquilo que ele era, porque ele tinha uma almofada boa, ele tinha um tecido bom, ele tinha uma espuma boa e agora já não está tão bom como era. Então eu preciso reformar. Então a palavra reforma é trazer a essência, né? Tirar toda a deforma daquilo. Então havia-se uma forma, algo que havia se uma forma foi deformado e agora, mediante essa deforma, precisa trazer uma reforma, né? A forma de novo. Bom, você entendeu? Então não é algo novo, é trazer à forma aquilo que já existia. E aí então nós vamos aplicar isso, né? Trazer de novo a forma à igreja, ao cristianismo, aquilo que foi estabelecido. E qual é a forma, pastor? Qual é a forma do cristianismo? A forma é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É aquilo que a palavra de Deus, através de Jesus, através dos apóstolos, através da descida do Espírito Santo, fez. Lembra que nós começamos a nossa série de aula lá no nascimento da igreja, né? Na promessa de Atos 1:8, olha, não saiam de Jerusalém, vocês vão receber dos céus poder para ser minhas testemunhas, tanto em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E aí então em Atos 2 cumpre essa promessa, o Espírito Santo desce e começa então a igreja. A igreja primitiva está ali no livro de Atos, nas cartas de Paulo, né? Nós aprendemos como é ser igreja. E a igreja, então, a forma da igreja é a forma bíblica, né? Aquilo que a palavra de Deus nos diz. Porém, os anos foram se passando e nós aprendemos isso, e a igreja foi se deformando. Até no terceiro século, ali no ano de 313, a igreja estava tudo bem. Aí então vem o Edito de Milão, né?
o imperador ele começa a aceitar a igreja, que até então era perseguida. E aí, mais para frente, vem então o Edito de Tessalônica, que faz a igreja ser a religião oficial, o cristianismo ser a religião oficial do império. E aí começa toda a deforma da igreja, né? As coisas começaram a ir de mal a pior, e isso nós já aprendemos aqui. Passou-se as cruzadas, passou-se o período de renascença que nós falamos na última aula. A igreja estava cheia de paganismo, cheia de heresia. Coisas humanas foram entrando, características humanas, decisões de homens foram entrando para a igreja. E eu fiz aqui um relato, né, uma relação daquilo que aconteceu com os séculos, com o passar dos anos. Olha só, em 313, então tem o Edito de Milão, pelo imperador Constantino, né? O cristianismo se tornou a religião oficial, unindo a igreja, levando à secularização e à perda da pureza. Depois, 375, veio-se a veneração dos anjos e o uso de imagens, né? E aí então se desviou o foco principal da pessoa de Jesus, desviou-se o foco principal de Deus, adorando também imagens e adorando os anjos. Em 593 veio também uma doutrina pagã, um acrescento, né, àquilo que a palavra de Deus não falava, que é a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório diz que toda vez que alguém morre, ele não vai direto para o céu e nem para o inferno, mas ele vai para um lugar, uma espécie de lugar intermediário, né, que é o purgatório. E aí então, dependendo do que se fizer por aquela alma que está no purgatório, né, se orar mais, se a família interceder por ela, ela então pode sair do purgatório e ir para o céu, ou dependendo do que não fizer, ela pode sair para o inferno. Isso foi colocado para a igreja, né, no cristianismo, em 593. Bom, a coisa foi só degringolando, foi piorando. Em 607 veio a instituição do papado romano. E agora, então, o Papa é considerado infalível, né? A infalibilidade papal, então, está acima das escrituras, né? O Papa é infalível. Bom, em 1079, agora já entrando aqui, no 11º século, né, o celibato clerical, ou seja, os padres, os bispos da igreja, a liderança dele não podia casar. Então aquele que era o líder da igreja, que vai trazer a palavra de Deus para a igreja, não pode casar. Foi o celibato, né? Foi uma tradição humana imposta. A Bíblia não diz isso. Em 1215 veio a transubstanciação, né? A doutrina da transubstanciação. A crença de que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. E também veio junto, nesse mesmo ano, a tradição da confissão auricular, ou seja, você, para ter o seu pecado perdoado, você tinha que confessar ele ao ouvido de um padre, de um sacerdote, e aí então você alcançaria o perdão. Isso também não é bíblico, né? E aí então, em 1229 veio a proibição, olha que absurdo, a proibição da Bíblia aos leigos, ou seja, aquele que era leigo, que não fazia parte do clero, da liderança da igreja, não podia ler a Bíblia. A Bíblia era um livro exclusivo para quem fazia parte do clero da igreja. E aí então depois, no século XVI, vem o absurdo da venda das indulgências. E aí nós completamos aquilo que nós falamos, né, em toda a história da igreja, que nós aprendemos aqui, a decadência da igreja. E aí se chegou aqui no ápice da decadência, né, no ápice da paganização do cristianismo. O cristianismo que tinha uma forma lá em Atos, uma forma instituída pelo Espírito Santo através dos apóstolos, aquele cristianismo que seguia na doutrina dos apóstolos, aquele cristianismo que tinha sido ali fundado por Jesus e depois pelo Espírito Santo, agora está totalmente deformado. No século XVI, através, né, de várias coisas que foram acontecendo, várias heresias sendo acrescentadas, várias tradições humanas sendo acrescentadas na igreja, a igreja está nesse ponto. O ápice da decadência
foi no século XVI. Quando nós falamos aqui na aula passada, né, o período de Renascença, também os pré-reformadores, e agora, nesse período, vai nascer que foi o nome principal da Reforma Protestante, o Martinho Lutero. Não foi o único reformador, nós falamos na aula passada dos pré-reformadores, nós vamos falar nessa aula também de alguns nomes importantíssimos para que esse movimento da reforma acontecesse, mas Martinho Lutero foi o nome que ficou conhecido, né, como o reformador, dono da Reforma Protestante. O nome mais falado aí na Reforma Protestante, além de todos os outros. O Cisne de Wittenberg, né? Lembra que nós falamos na aula passada de John Huss, né? Que Huss significa ganso, e ele morreu queimado por ordem da igreja, né? Pela Inquisição da igreja, ele morreu queimado, e ele disse, né? Ele falou, olha, vocês estão calando um ganso, mas um dia nascerá um cisne que cantará tão alto que o seu canto não poderá ser calado. E agora nós chegamos aqui no nascimento desse cisne, né? Nascimento de Martinho Lutero, que foi em 1483. Martinho Lutero nasceu numa família de camponeses, né, que buscava a ascensão social através da mineração e da educação. Dia 10 de novembro de 1483, nasce, então, na Alemanha, né, o filho de Hans Luther e Margaret Ziegler. Nasce Martinho Lutero no dia seguinte, dia 11 de novembro, ele foi batizado no dia de São Martinho, por isso aí a origem do seu nome, né, Martinho Lutero. E aí ele começou em 1501 a sua formação acadêmica, né, de 1501 a 1503. Ele ingressa na Universidade de Erfurt para estudar arte e filosofia. Em 1505, ele obtém o grau de mestre em artes e inicia o estudo de direito conforme o desejo do pai. Bom, aí foi a juventude, né, de Martinho Lutero. Até que chega no momento da sua vida, quando ele tem cerca de 22 anos, ele passa por um episódio que marcou a sua vida, né? Ele é atingido por um raio atinge um carvalho, ele está próximo a esse carvalho e ele fica ferido ali. E ele faz uma promessa para Santa Ana, que se ele saísse daquela situação, se ele sobrevivesse àquele acidente, ele viraria um monge. Martinho Lutero é um homem medieval, né? Martinho Lutero nasceu nesse período que nós chamamos o período das trevas da igreja. E aí, ele como um homem medieval, Martinho Lutero, ele tem medo da morte, ele tem medo da justiça de Deus, ele tem medo de ser castigado, porque afinal ele era um pecador. E ele não sabe o que fazer para deixar de ser um pecador. E aí então ele fica em crise por conta da ira de Deus. Como o homem medieval, além de ter medo de morrer, ele tinha medo de ir para o inferno. Ele chega a falar que ele não gosta de Deus e que ele odeia Deus por conta da ira e da justiça de Deus. A palavra justiça assombrava Martinho Lutero. E aí então acontece esse episódio, ele pede ajuda a Santa Ana, né? E se torna um monge. Bom, o monge naquela época era alguém que era separado, né? Era um monge, ele entrava num estágio de pessoa que tinha a sua vida separada para Deus, né? Então ele tinha ali uma rotina bem rigorosa, né? De acordar de madrugada, de fazer várias orações ao longo do dia, fazer jejuns frequentes, confissão frequente. Ele fazia, né, a prática do estudo da Bíblia e da teologia e um trabalho manual. E ele era um monge da linhagem augustiniana, né? De Agostinho de Hipona. Então, esse é Martinho Lutero. E Martinho Lutero agora ele entra numa crise, porque quanto mais ele estuda, mais ele vê a ira de Deus se aplicar, e aí ele entra em crise. E há alguns relatos que dizem que quando se chegava na sala onde ficava Martinho Lutero estudando, encontrava ele até desacordado, desmaiado, porque ele ficava ali se chicoteando, se flagelando, tentando expurgar os seus pecados. Tamanha era a crise que ele vivia. Porque agora ele tem o conhecimento de que ele é pecador, e como pecador ele vai para o inferno. E a palavra justiça de Deus falava, feria profundamente.
Esse é Martinho Lutero, um homem como eu e você, mas que agora vai encontrar um texto bíblico, porque aí ele vai entrar, né? Ele entrou no mosteiro, né? E buscou desesperadamente ter paz com Deus através de uma disciplina rigorosa ali que os monges viviam, né? De 1510 a 1511, ele vai para Roma. E ele fica chocado com a corrupção e com a mundanidade, né, ali do clero romano. Ele torna-se doutor em teologia e assume então a cátedra de estudos bíblicos na Universidade de Wittenberg, que é onde ele morava, cidade de Wittenberg, na Alemanha. Bom, agora, estudando para dar aula na faculdade, na universidade, Martinho Lutero vai estudar a carta de Paulo aos Romanos e aonde ele tem um encontro com a verdade do evangelho que muda completamente a sua vida. Lendo a palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, logo no começo, versículo 17, ele encontra o texto então que diz: o justo viverá pela fé. E aí então os seus olhos se abrem, né? Através desse texto ali a sua vida é mudada e ele tem essa descoberta teológica, né? A ponto de dizer o seguinte: senti-me que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido e a partir de então a frase justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indivisivelmente doce, em virtude de um grande amor. Olha só a descoberta que Martinho Lutero fez. Agora ele descobre que ele não mais precisa ficar vivendo em busca de uma justiça, porque a justiça de Deus foi aplicada sobre Jesus. Né? Aquilo que era para o homem pagar foi aplicado sobre Jesus. E agora ele entende que o justo vive pela fé, que a salvação da alma dele, da minha, da sua alma, vem através da fé em Jesus Cristo. E agora ele se vê liberto de todo aquele peso que ele carregava. Ele se vê liberto de toda a palavra justiça, né? Que causava tanto terror, todo aquele terror é tirado da alma de Martinho Lutero e ele então de fato se converte ao Evangelho de Cristo e entende a salvação. Bom, agora Martinho Lutero, de posse da palavra de Deus, de posse da Bíblia, né, começa ali os seus estudos e começa a ver que a igreja a qual ele fazia parte, afinal ele era um monge, a igreja a qual ele tanto estudava e tanto servia, está fora da casinha. A igreja agora está em deforma, como nós falamos no começo da aula, está em decadência. E aí, nessa época, na Alemanha, havia um emissário papal, alguém mandado pelo Papa, João Tetzel, que estava de forma absurda e escandalosa cobrando as indulgências. Lembra que nós falamos das indulgências na aula passada? O que é a indulgência? A indulgência era a alma que estava no purgatório, nós falamos aqui agora, para que ela saísse de lá, o Papa podia orar. O líder, o sacerdote podia orar e tirar aquela pessoa de lá. Mas para que ele orasse, precisava se dar uma oferta, né? Lembra daquela frase que eu disse? Que quando a moeda cai na caixinha, a alma sai direto do purgatório para o céu. E aí então emitia-se um certificado, a igreja emitia-se um certificado para a família. Olha, agora o seu filho, o seu pai, o seu parente está no céu, porque você pagou a indulgência, nós oramos e agora a alma dele saiu do purgatório. Olha o absurdo. E aí então esse homem, por nome de João Tetzel, está lá, Tetzel está lá na Alemanha, vendendo essas indulgências. Inclusive, ele era tão escandaloso e tão exagerado que ele ia até contra aquilo que a igreja pregava. Tá? Não pense que a igreja estava totalmente de acordo, né? A igreja sim cobrava indulgência, mas ele estava de forma absurda, escandalosa fazendo isso. E aí então Martinho Lutero, aquilo é a gota d'água para ele. Ele então chega no momento que nós conhecemos, né, como o momento da Reforma Protestante, a data da Reforma Protestante. Em 1517, Martinho Lutero escreve as suas 95 teses. E ele vai lá na igreja de Wittenberg, no castelo de Wittenberg, e prega essas 95 teses lá na porta da igreja. Eu vou explicar para você o que é isso. Ele escreve algumas coisas que ele começa a ver que não está de acordo com a palavra.
como agora ele tem a palavra, como agora ele tem a forma do cristianismo na mão, ele olha para a realidade da igreja e ele fala, não, nós estamos deformados, é necessário haver uma reforma. Então ele pega aquelas teses escritas por ele, são pontos, depois nós vamos tratar alguns deles, são pontos principais que vão de encontro, principalmente contra as indulgências, e aí então ele vai lá e prega no castelo de Wittenberg, na porta da igreja. Algumas pessoas dizem que isso foi um ato de rebeldia de Martinho Lutero, mas na verdade, aquela igreja, aquele lugar, lá era onde os estudiosos, como ela era uma igreja universitária, né, uma igreja onde se tinha um estudo teológico, era lá que se colocava as pautas para debate. Martinho Lutero, querido, é importante você saber disso, eu quero até aqui falar com mais clareza e mais calma. Ele nunca quis romper com a igreja. Martinho Lutero nunca foi o desejo dele inaugurar uma outra religião. Para você que me assiste, inclusive você, meu irmão católico, Martinho Lutero nunca quis ir contra a Igreja Católica. O que ele queria era debater aqueles pontos. Olha, nós estamos errados. Nós precisamos corrigir a nossa teologia. Nós precisamos voltar à essência. Essa era a ideia principal de Martinho Lutero. Quando ele vai lá e prega as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na porta da igreja, ele está dizendo o seguinte, nós precisamos debater isso. Nós precisamos, porque era lá que os estudiosos colocavam as suas teses para debate. Então, com a ideia de gerar um debate acadêmico, ele vai lá e escreve aquelas teses. E ele chega, inclusive, a dizer, uma das teses, né, a tese 82 dele, diz o seguinte, olha, se era verdade, né, se é verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, deveria fazer isso não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor, e assim fazê-lo gratuitamente. Olha só, essa é uma das teses, né, das 95 que ele prega lá, depois nós vamos falar dos pilares, né, das 5 mais importantes, né, que Martinho Lutero, mas a ideia principal dele, olha, vamos nos reformar, vamos nos corrigir, vamos voltar à essência, mas não causar uma divisão, né? E então, dia 31 de outubro, ele vai lá e ele afixa essas 95 teses, né? Bom, depois, no ano seguinte, 1518, ele é interrogado pelo cardeal Caetano, né? E aí ele recusa-se a se retratar sem provas bíblicas, né? O cardeal vai lá e fala, você precisa se retratar. E ele fala, não, sem provas bíblicas eu não vou me retratar. Dia 15 de junho de 1520, o Papa Leão X, que era então o Papa que, nessa época, ele emite uma bula, né? Pedindo para que ele se retratasse. Ele fala, olha, o Martinho Lutero precisa se retratar, senão ele vai ser excomungado, senão ele vai sair da igreja, né? E aí, então, dia 10 de dezembro de 1520, Lutero, ele publicamente, ele queima essa bula papal, e aí de vez acontece o rompimento, né, a ruptura de Martinho Lutero com a igreja. Então, já que a igreja quer que eu me retrate de algo que a Bíblia me mostra, já que a igreja quer que eu retrate de algo que está deformado e eu estou apontando essa deforma, então agora eu rompo com a igreja. Então aquele ato de queimar a bula papal em praça pública, né, e os livros de direito canônico também, ele começa a queimar, ele significa, ele mostra de forma clara que ele está rompendo com a igreja, lembrando que não era a sua vontade romper com a igreja, a sua vontade era debater aquilo, era trazer a igreja à luz de volta, a verdade de volta, né? E aí, em 3 de janeiro de 1521, Lutero é oficialmente excomungado. Ele é excomungado, ele é excluído da igreja. Bom, essa foi a data que ficou conhecida como a Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Queridos, observa bem você, porque você talvez vai ouvir pessoas dizerem que você não tem raiz, que a religião a qual você segue, a qual você professa,
nasceu há pouco tempo, há pouco mais de 500 anos. Quando, na verdade, a nossa raiz é essa aqui. O que aconteceu em 1517 foi que nós decidimos voltar à raiz através da pessoa de Martinho Lutero e tantos outros que nós vamos falar aqui. Nós voltamos à essência da palavra, nós voltamos à raiz da qual nós nunca deveríamos ter saído. Você sabe que hoje nós ouvimos falar de igreja católica, apostólica, romana, igreja católica, mas na verdade nós não deveríamos falar igreja católica, porque a palavra católica é universal. A igreja universal pelo mundo e nós somos a igreja também universal pelo mundo. Né? O que nós temos visto por aí, o que estava acontecendo nessa época, era o romanismo. Né? Umas tradições de Roma, mas na verdade nós somos a igreja católica também, porque somos a igreja universal, a única igreja que deveria ter existido, que não deveria ter tido deforma, mas por conta de uma deforma e por conta da igreja ter se recusado a se corrigir, a se retratar e a entrar nos trilhos de novo, precisou-se nascer esse movimento reformado. Precisou-se nascer esse movimento chamado protestantismo. Na verdade, nunca houve o desejo de existir outra religião. Na verdade, a religião única e verdadeira é a palavra, a religião que está na palavra, o cristianismo. Querido, nós em 1517 não nascemos. Nós, em 1517, voltamos à forma original que nunca deveríamos ter saído. Nós, em 1517, não inauguramos uma nova religião, uma nova doutrina, uma nova... Não, em 1517 foi o momento em que a história, né, homens usados por Deus decidiram, é tempo de voltarmos à essência. É tempo de voltarmos à essência da palavra, a essência do evangelho, a doutrina dos apóstolos, né? a verdade bíblica, que é o que importa. Bom, eu vou tentar correr um pouco aqui, porque o nosso tempo está avançando. Nós vamos passar dos 30 minutos hoje, que a aula é bem grande. Nós vamos fazer essa, vamos fazer outra. Fique aí, que ainda tem coisa para você aprender. Bom, depois disso acontecer, acontece uma assembleia que fica conhecido como Dieta de Worms, né? A Dieta de Worms foi uma assembleia política e religiosa do Sacro Império Romano Germânico, realizada em 1521 na cidade de Worms, ou Worms. Bom, aí então, agora acontece um momento de maior tensão política e religiosa da vida de Lutero. Porque não mais só a igreja, mas agora a pessoa do imperador, nessa reunião, né, nessa assembleia, faz um questionamento para Martinho Lutero. Martinho Lutero está lá nessa reunião, nessa assembleia, foi convocado para ela, e ele faz uma única pergunta para ele: você vai negar tudo que você escreveu? Porque os escritos de Martinho Lutero tinham tomado uma proporção tão grande. Algo bem interessante para você também entender. Em 1440, né, pouco tempo antes, dezenas de anos antes, né, tinha se inventado por Johannes Gutenberg a prensa, né? A máquina da imprensa mesmo. Então, agora podia-se ter cópias, porque até o momento, para se escrever a Bíblia ou para se escrever qualquer outro documento, precisava ter os copistas, né? As pessoas que escreviam de forma manual, que ia lá e pegava e copiava. Agora, né, no ano de 1440, Johannes Gutenberg, ele inventa a prensa, e aí os documentos podem ser impressos aí de forma mais fácil, né? Eles podem ser impressos em grande quantidade. E isso ajudou demais a Reforma Protestante, porque aquelas teses de Martinho Lutero se propagou, foi o primeiro viral que nós vemos na história, né? Sem redes sociais, sem Instagram, sem Facebook, aquelas teses se espalham, e agora o imperador chama ele nessa reunião e fala: olha, você vai negar tudo que você escreveu. E ele diz o seguinte: olha, não posso e nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo e nem seguro. Deus me ajude. Amém. Bom, e aí então, em maio de 1521, o imperador emite, né, um edito ali, declarando Lutero como um fora da lei. Agora ele não é só mais um excomungado da igreja, mas como ele é considerado um criminoso, um fora da lei. E aí
ele está saindo dessa reunião ali, porque a qualquer momento ele podia ser preso, quem sabe até morto, porque além de ter as inquisições da igreja, lembra que as inquisições da igreja era aquele tribunal de julgamento da igreja católica, agora o próprio imperador está dizendo, olha, você é um fora da lei, então a qualquer momento ele pode ser preso. E aí então ele está saindo daquela reunião e indo para um lugar que imagino ser a sua casa, e ele foi sequestrado por um príncipe alemão, Frederico III. Olha só que coisa que acontece com Martinho Lutero, né? Ele está voltando ali da dieta de Worms, cavaleiros interceptam sua carruagem, né? Parecendo um ataque ali, e eles levaram ele escondido para um castelo, o castelo de Wartburg, aonde o príncipe esconde ele ali para poder ajudar ele, né? Sabendo que ele podia ser morto a qualquer momento, sabendo que ele podia ser preso a qualquer momento, então ele é sequestrado e levado para esse lugar, aonde ele passa 11 meses, quase um ano. As pessoas achavam que ele tinha morrido. Algumas pessoas vê o sumiço de Lutero e as pessoas falam, pronto, agora Martinho Lutero morreu. E aí ele está ali nesse castelo, né? Esse príncipe que ajudou ele foi de extrema importância. Esse período que ele passou nesse castelo foi de extrema importância, né? Apesar de parecer um sequestro, esse ato foi muito decisivo para a história, porque nesse período que ele passa ali de 11 meses, ele traduz o Novo Testamento em alemão. Então ele tornou a Bíblia mais acessível para o povo, né? Lembra que a Bíblia ela era escrita em latim, Wycliffe traduziu ela para o inglês e agora ele traduz então a Bíblia para o alemão, né? Deixando ali o povo da sua nação de posse do Novo Testamento, né? A Bíblia ficou mais acessível. Bom, em 1522, ele faz a publicação do Novo Testamento em alemão, traduzido em apenas 11 semanas, ali dentro daquele período que ele ficou. Bom, e nós vamos finalizar então essa aula, parte 1 da aula da Reforma Protestante, a nossa 9ª aula da história da igreja. Vamos finalizar aqui, nosso tempo já se avançou. Na próxima aula nós vamos falar sobre a expansão da Reforma, porque depois... O que aconteceu? Ficou só em Martinho Lutero? Como que hoje nós vivemos esse movimento que a igreja não ia aceitar de forma simples? A igreja tinha muito poder nessa época, a igreja tinha o seu tribunal, né, de inquisições, a igreja tinha o domínio inclusive do império, a igreja não ia aceitar de forma simples. Como esse movimento se concretizou, como a reforma se expandiu, nós vamos falar na próxima aula. E aí, então, eu quero que você esteja conosco. Eu quero pedir uma gentileza para você, querido. Dá trabalho fazer isso aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo, essa aula, eu precisei estudar. Apesar de ter feito seminário teológico, eu precisei estudar durante essa semana muito para poder trazer essas informações para você. Então dá trabalho editar, dá trabalho filmar aqui, gravar, enfim. O que eu peço só para você, querido, curta esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém. Por quê? Porque isso ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo relevante, levar essa história para mais pessoas. Por quê? Porque nós levamos a fama, o nome de sermos pessoas que não temos raízes, né? Fazemos parte de uma igreja, de uma religião, né? As pessoas dizem isso, que não tem raiz, e a verdade precisa ser clara. E aí, quem sabe esse vídeo vai para alguém e aí a mente da pessoa abre e a pessoa entende. Na verdade, o cristianismo, os evangélicos, né, o nome que nós somos chamados hoje, não nasceu em 1517. Na verdade, nós só voltamos à essência da palavra. Amém? Compartilha esse vídeo aí, comenta ele e deixa o seu gostei. E eu quero poder orar. Pai, obrigado por essa aula, Senhor. Obrigado por esse conteúdo. Precisei, Senhor Pai, falar até de forma mais rápida, mais acelerada, porque o conteúdo é tão grande que não dá para falar apenas em 2 aulas. Pai, em nome de Jesus. Senhor, abre a mente dos teus filhos para que esse conhecimento aqui falado, Senhor Pai, seja claro. Para que esse conhecimento aqui falado, Senhor Pai, fique e crie raiz. E não só seja um conhecimento vazio, mas que seja usado pelo teu Espírito para trazermos a consciência de cada um de nós, que nós somos cristãos
da igreja que nasceu lá em Atos 1:8, da promessa de Atos 1:8, depois do cumprimento em Atos 2. Nós somos a essência, nós voltamos à essência do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu quero também, se há algum irmão aqui que assistiu essa aula, talvez ficou triste, talvez por ser católico, talvez por ser católico apostólico romano, né? Vamos falar a palavra completa. Pai, o intuito não foi deixar ninguém triste, o intuito foi só esclarecer aquilo que a história nos mostra. Nós somos irmãos, temos irmãos evangélicos, temos irmãos católicos, somos uma só igreja, a igreja de Cristo, o cristianismo. Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento desse irmão também, para que não fique triste, porque não é um ataque aqui, é apenas uma aula a fim de mostrar qual foi o movimento da reforma, qual foi o movimento do protestantismo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela vida desses homens, não só de Martinho Lutero, mas de John Hus, que foi falado aqui, de Wycliffe, de Savonarola, né? Também de outros homens que nós vamos falar, de Calvino na próxima aula. Vamos falar também, Senhor Pai, de Zwinglio. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esses homens, obrigado porque o Senhor levantou esses homens, Pai, para que o Evangelho voltasse à essência. E tantos outros homens, até nos dias de hoje, que dia após dia, semana após semana, em suas igrejas pregam a verdade, a palavra do Senhor de forma fiel. Pai, em nome de Jesus, que na próxima aula nós possamos estar aqui, todos juntos, aprendendo mais acerca da nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Tenha uma semana abençoada. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tchau, tchau.